Quando você ouve falar do Holocausto, talvez imagine um crime distante e impessoal. Mas existe um homem cujas mãos estão manchadas com o sangue de mais de 1 milhão de vidas inocentes. Rudolf Höss não era um monstro nascido do nada. Ele era um pai de família que se transformou no arquiteto do extermínio em massa mais eficiente já criado pela humanidade. Neste vídeo, vou revelar os segredos obscuros que transformaram um homem comum no comandante do inferno de Auschwitz. Você descobrirá não apenas os horrores que ele supervisionou, mas também o que se passava na mente do homem que aperfeiçoou a morte em escala industrial. E fique até o final, porque o destino de Höss guarda uma reviravolta surpreendente que mudará completamente sua visão sobre justiça e a natureza humana. É algo que ninguém está preparado para ouvir, mas que todos precisam conhecer. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Os primeiros anos de Rudolf Höss. Rudolf Franz Ferdinand. Höss nasceu em 25 de novembro de 1900, em Baden-Baden, uma cidade alemã conhecida por seus banhos termais e por sua atmosfera tradicional. Ele cresceu em um ambiente marcado por fortes valores religiosos e conservadores. Filho de uma família economicamente favorecida, foi educado dentro de uma rígida doutrina católica. Seu pai, veterano das campanhas coloniais do Império Alemão na África, mantinha uma postura autoritária e esperava que o filho seguisse uma vocação eclesiástica, tornando-se padre. Contudo, com o avanço da adolescência, Rudolf foi se afastando da religiosidade imposta pelo lar, questionando os princípios que antes regiam sua educação. Em suas memórias, Höss descreve sua infância como emocionalmente contida, profundamente religiosa e marcada pela obediência irrestrita aos adultos ao seu redor. Ele retrata uma juventude solitária, na qual não estabeleceu vínculos afetivos significativos nem com os pais, nem com as irmãs. Preferia o isolamento, descrevendo-se como uma criança introspectiva, reservada e obediente. Sempre gostei de estar sozinho, confessaria mais tarde durante interrogatórios no pós-guerra. Com o falecimento do pai logo após o início da Primeira Guerra Mundial, Rudolf ficou sob os cuidados da mãe. Em 1916, ainda com apenas 15 anos, conseguiu permissão para prestar serviço como auxiliar na Cruz Vermelha. No entanto, movido pelo desejo de honrar a tradição militar familiar, tanto seu pai quanto seu avô haviam servido no mesmo regimento, alistou-se secretamente no exército imperial, burlando a vontade materna e abandonando de vez o projeto clerical. Pouco depois, foi enviado ao front. Apesar da juventude, destacou-se no campo de batalha. Aos 17 anos, já ocupava o posto de oficial subalterno, tornando-se um dos mais jovens militares com patente do exército alemão durante o conflito. Sua atuação rendeu-lhe a Cruz de Ferro de primeira classe, uma condecoração reservada a soldados de bravura excepcional. Ainda assim, mesmo com o status e o reconhecimento obtido, mantinha traços de personalidade que o acompanhavam desde a infância. Evitava interações sociais, preferia caminhar sozinho e tinha mais afinidade com animais do que com pessoas. Esse período de sua vida, aparentemente marcado pela disciplina e pelo isolamento, lançaria as bases psicológicas e comportamentais que mais tarde contribuiriam para sua ascensão dentro da máquina repressiva do Terceiro Reich, como veremos a seguir, a entrada para o Partido Nazista. Em 1922, Rudolf Höss uniu-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP. Após assistir a um discurso inflamado de Adolf Hitler em Munique, experiência que, segundo ele próprio, causou forte impressão e lhe despertou um sentimento de missão. Envolvido pelo discurso radical e pelo clima de revanche nacionalista, Höss aderiu com entusiasmo à militância nazista, convencido de que servia a um ideal superior. Logo passou a integrar grupos paramilitares associados ao partido, participando de ações violentas contra supostos inimigos da causa nacional socialista.
Durante esse período turbulento da República de Weimar, marcada por instabilidade política e confrontos entre extremistas de direita e esquerda, Höss se envolveu em um episódio brutal que culminaria em sua condenação. Ele fez parte de uma célula radical responsável pelo assassinato de Walter Kadov, um professor acusado, sem provas, de ter delatado um militante ultranacionalista às autoridades francesas durante a ocupação do Ruhr. Embora o crime tenha sido planejado por Martin Bormann, futuro secretário pessoal de Hitler, foi Höss quem assumiu a liderança direta da execução e acabou sendo responsabilizado judicialmente. Em 1923, foi condenado a 10 anos de prisão por homicídio doloso, cumprindo parte da pena na penitenciária de Brandenburg. Foi libertado em 1928, após cumprir menos da metade da sentença, beneficiado por uma anistia concedida pelo governo alemão. Após sua saída da prisão, Rudolf procurou recomeçar a vida. Casou-se com Hedwig Hensel, com quem teve 5 filhos. Durante esse período, trabalhou em fazendas da região e manteve-se próximo dos círculos nacionalistas, aguardando uma nova oportunidade de servir ao projeto nazista, que voltava a ganhar força no cenário político da Alemanha. Em 1934, pouco mais de um ano após Hitler ter sido nomeado chanceler, Höss ingressou oficialmente na Schutzstaffel, SS, no dia 1º de abril. Seu desempenho chamou a atenção de Heinrich Himmler, comandante supremo da SS, por quem Höss nutria grande admiração. De fato, seu grau de devoção a Himmler era tão intenso que, em diversos momentos, chegou a afirmar que respeitava e confiava mais em Himmler do que no próprio Führer. Designado à divisão conhecida como Totenkopfverbände, Unidades da Caveira, responsável pela administração dos campos de concentração, Höss iniciou sua trajetória repressiva em Dachau, o primeiro campo oficial criado pelos nazistas. Lá, atuou como chefe de bloco, função que envolvia a supervisão direta de prisioneiros e a aplicação de punições disciplinares. Seu comportamento duro, metódico e impiedoso o destacou dentro da estrutura. Posteriormente, foi transferido para Sachsenhausen, outro campo de concentração nos arredores de Berlim. Lá serviu como ajudante do oficial Hermann Baranowski e sua responsabilidade aumentou consideravelmente. Höss liderava o pelotão de execução do campo e desempenhou um papel central em uma das primeiras execuções simbólicas da Segunda Guerra Mundial, a de August Dickmann, um testemunha de Jeová que se recusou a prestar serviço militar por convicção religiosa. Em 15 de setembro de 1939, pouco após o início da guerra, Höss foi quem atirou e matou pessoalmente Dickmann, marcando o início de uma repressão sistemática contra objetores de consciência nos campos. Com a deflagração da guerra e a ocupação da Polônia, Höss foi incorporado à Waffen-SS, o braço militar da SS, onde continuou a se destacar por sua disciplina e zelo burocrático. Sua atuação nos campos fez com que superiores recomendassem sua promoção e transferência para missões mais complexas. Essa trajetória culminaria em sua nomeação, em 1940, como comandante do recém-estabelecido campo de concentração de Auschwitz, sobre o qual ainda falaremos muito durante o vídeo. Antes de prosseguirmos, o que você está achando do conteúdo? Aproveite esse momento para verificar se você está inscrito no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do Curiosidades Incríveis e, é claro, deixe o seu gostei para apoiar o nosso trabalho por aqui. Outra dica muito importante: comente a frase "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a seguir produzindo mais conteúdos como esse e ainda ajuda nossos vídeos a alcançar mais pessoas, ok? Contamos com seu apoio. Tudo certo? Pronto? Então respire fundo e vamos continuar com a história de Rudolf Höss, seu papel em Auschwitz. Durante os anos entre 1940 e 1943, Rudolf Höss desempenhou o papel de comandante no que viria a se tornar o mais emblemático centro de extermínio do regime nazista, o complexo Auschwitz-Birkenau, no sul da Polônia ocupada. Embora inicialmente encarregado de transformar um antigo quartel do exército austríaco em um campo provisório para cerca de 10.000 prisioneiros políticos, Höss rapidamente ultrapassou as diretrizes recebidas. Sua ambição era criar uma máquina de morte sistemática, mais organizada e eficiente do que qualquer outra estrutura semelhante vista até então.
Movido por uma mentalidade tecnocrática, ele buscava transformar o campo em um modelo de eficiência genocida. Em vez de limitar-se às estruturas já existentes, Höss supervisionou a expansão maciça do local. Mudou-se para Auschwitz com sua esposa, Hedwig, e os filhos, estabelecendo-se em uma residência confortável nas proximidades do campo. Enquanto coordenava operações de extermínio em escala industrial, mantinha uma rotina familiar aparentemente comum, alheia, pelo menos na superfície, aos horrores que se desenrolavam a poucos metros de sua casa. A vizinhança de um cotidiano burguês com a barbárie tornou-se uma das marcas mais perturbadoras da realidade nazista em Auschwitz. O complexo eventualmente se dividiu em 3 principais seções: Auschwitz-Pimilo, que funcionava como centro administrativo e campo de trabalho; Auschwitz II-Birkenau, projetado especialmente para o extermínio em massa, com câmaras de gás e fornos crematórios; e Auschwitz XIII-Monowitz, voltado à exploração do trabalho escravo em benefício de corporações alemãs, como a IG Farben. Ao todo, a instalação se estendia por mais de 20.000 acres e incluía dezenas de subcampos espalhados pela região. Foi em 1941, durante uma reunião confidencial com Heinrich Himmler, que Höss tomou conhecimento da implementação da chamada Solução Final, o plano para eliminar todos os judeus da Europa. Auschwitz foi escolhido por sua localização estratégica, próxima à malha ferroviária do continente e com grande área disponível para a expansão. A partir desse momento, o campo deixou de ser apenas um local de confinamento para se tornar o coração do genocídio nazista. Höss assumiu pessoalmente a tarefa de aperfeiçoar os métodos de assassinato em massa. Sob sua supervisão, prisioneiros começaram a ser mortos com o pesticida Zyklon B, inicialmente testado em prisioneiros soviéticos. Essa técnica, posteriormente adotada como padrão, permitia matar milhares de pessoas por dia de forma considerada mais rápida e impessoal. A construção de 4 grandes crematórios em Birkenau, cada um com múltiplas câmaras de gás e fornos, consolidou a estrutura de extermínio. Durante seu comando, Höss supervisionou a morte de aproximadamente 1 milhão de pessoas, a esmagadora maioria delas judeus deportados de diversos países da Europa. Em depoimentos prestados após sua captura, Höss tentou quantificar os assassinatos, citando estimativas aproximadas por país: 250.000 da Alta Silésia, 400.000 da Hungria, 110.000 da França, entre outros. Esses números, somados, giravam em torno de 1,1 milhão de vítimas. Apesar disso, ele mesmo afirmou não saber o total exato, reconhecendo que mesmo Auschwitz possuía limitações logísticas diante do volume gigantesco de pessoas enviadas à morte. Em momentos de maior demanda, como durante a Operação Höss, os crematórios não davam conta, obrigando os nazistas a recorrerem à incineração de cadáveres em valas abertas, espalhando fumaça e odor de carne queimada por quilômetros. Höss foi destituído do comando do campo em 1943, oficialmente por razões administrativas, mas acredita-se que seu afastamento tenha sido precipitado por rumores de um envolvimento com uma prisioneira, algo considerado inaceitável pelas normas da SS. No entanto, sua ausência durou pouco. Em 1944, ele foi chamado de volta por ordem direta de Himmler para coordenar a deportação em massa dos judeus húngaros, operação que levaria 430.000 pessoas a Auschwitz em menos de 2 meses. Essa fase foi a mais intensa da matança. Em apenas 56 dias, quase 500 mil de seres humanos foram assassinados, com o campo operando além de sua capacidade máxima. Captura e julgamento. Após seu afastamento do comando de Auschwitz, Rudolf Höss foi transferido para outras funções dentro da estrutura da SS, encerrando sua trajetória no campo de concentração de Ravensbrück, uma instalação predominantemente voltada à detenção de mulheres. Lá, ele atuou em funções administrativas, envolvendo a organização interna dos prisioneiros, inclusive supervisionando grupos que cuidavam da triagem e da disciplina dentro do campo. Com a derrota iminente da Alemanha nazista, Höss desapareceu, vivendo sob identidade falsa e se escondendo com o nome de Franz Lang em uma fazenda na região de Schleswig-Holstein, no norte do país.
Apesar de seus esforços para escapar da justiça, foi finalmente capturado em 11 de março de 1946 pelas forças britânicas. Durante a prisão, tentou suicidar-se ingerindo uma cápsula de cianeto escondida em suas roupas, mas falhou na tentativa. Preso e submetido a interrogatórios, Höss demonstrou uma obediência fria e burocrática, revelando informações cruciais sobre o funcionamento de Auschwitz e a cadeia de comando do Holocausto. Pouco tempo depois, foi chamado como testemunha nos julgamentos de Nuremberg, onde prestou depoimento a pedido da defesa de Ernst Kaltenbrunner, um dos mais altos oficiais da SS ainda vivos. Diante do Tribunal Internacional, Höss chocou os presentes ao relatar com frieza estatísticas ligadas ao extermínio. Afirmou que, durante seu período à frente de Auschwitz, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram mortas diretamente nas câmaras de gás e por execuções sumárias, enquanto mais centenas de milhares teriam perecido em consequência da fome, doenças ou exaustão. Embora o número oficial de vítimas atribuídas a ele fosse superior a 3 milhões, Höss tentou minimizar sua responsabilidade direta ao separar as mortes por execução das causadas pelas péssimas condições do campo, uma distinção que, para os julgadores, pouco importava diante da escala e da intencionalidade do massacre. Após seu depoimento em Nuremberg, foi extraditado para a Polônia, onde seria submetido a julgamento por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante seu tempo de detenção em Cracóvia, escreveu um extenso relato autobiográfico intitulado Kommandant in Auschwitz, no qual descreveu em detalhes sua trajetória na SS, o funcionamento interno do campo, os métodos de extermínio utilizados e suas relações com outros membros da liderança nazista. O texto também incluiu tentativas de justificar seus atos como mero cumprimento de ordens superiores, embora reconhecesse que a máquina de assassinato em massa que administrara havia ultrapassado qualquer limite moral. Höss alegou ter sido torturado por soldados britânicos durante sua captura, informação mencionada nos manuscritos, mas não reconhecida oficialmente nos documentos do processo. Em tribunal, permaneceu composto, demonstrando pouca emoção mesmo ao ouvir testemunhos de sobreviventes ou ao ser confrontado com as evidências dos crimes cometidos sob sua supervisão. Em 2 de abril de 1947, o tribunal polonês o condenou à morte por enforcamento. Antes da execução, pediu que sua aliança fosse enviada à esposa, Hedwig, com quem teve 5 filhos, parte da vida doméstica que mantinha paralelamente à gestão do campo de extermínio. Diante da proximidade da execução, ex-detentos de Auschwitz solicitaram que a sentença fosse cumprida no próprio local onde Höss havia comandado o extermínio em massa. A ideia foi aceita pelas autoridades, mas a operação teve que ser adiada por temores de represálias públicas ou linchamento durante o transporte do condenado. A execução de Rudolf Höss. A execução de Rudolf Höss foi finalmente marcada para o dia 16 de abril de 1947, após vários atrasos. A forca foi construída por prisioneiros de guerra alemães, que trabalharam sob vigilância, erguendo a estrutura com uma porta de alçapão projetada para o enforcamento. Na manhã da execução, Höss foi trazido de sua cela por volta das 8 horas. Ele havia sido mantido sob custódia em uma prisão localizada em Cracóvia, mas agora seria conduzido de volta ao local de seus crimes. O trajeto o levou até o edifício que anteriormente abrigava seu escritório, onde ele havia coordenado a logística do extermínio em massa. Pedido por uma xícara de café, Höss a bebeu calmamente antes de ser conduzido até o Bloco 11, também conhecido como o Bloco da Morte, que fora o centro de muitas atrocidades durante seu tempo como comandante. Por volta das 10 horas, ele foi escoltado para o local da execução, onde demonstrou uma calma assustadora. As mãos algemadas atrás das costas, Höss caminhou sem hesitação pelo campo que outrora havia governado com mão de ferro. Seus passos o levaram até o lugar onde a forca aguardava, cercada por uma equipe de oficiais e vigilantes. O sacerdote que foi designado para acompanhar o momento de sua morte, o padre Zaremba, se aproximou dele enquanto ele se posicionava sobre o banquinho. O promotor leu a sentença de morte de Höss, que, em um gesto frio, ajustou a corda ao redor do pescoço com um leve movimento de cabeça. O carrasco, então, puxou o banco debaixo de seus pés e o corpo de Höss caiu através do alçapão.
Sua morte foi rápida, mas o impacto de seus crimes perduraria para sempre. O padre, ao lado, iniciou uma oração pelos condenados e moribundos, enquanto Hus pendia, vítima da mesma máquina de destruição que ele ajudou a criar. O corpo foi deixado suspenso por vários minutos, e a autópsia realizada posteriormente confirmou sua morte às 10h21. Como era comum nas execuções de prisioneiros nazistas, seus restos mortais foram provavelmente cremados e dispersos em um local não divulgado, como uma tentativa de apagar qualquer vestígio físico de sua existência. 4 dias antes de sua execução, Rudolf Höss fez um último esforço para refletir sobre suas ações e reconheceu sua culpa de forma direta e fria em uma carta escrita à mão. Ele declarou: "Como comandante de Auschwitz, fui responsável por executar parte dos planos cruéis do Terceiro Reich para a destruição humana." Essas palavras, escritas com uma frieza impassível, confirmaram sua compreensão das atrocidades que ele havia comandado e, ao mesmo tempo, revelaram sua completa desumanização ao longo dos anos. Höss, como responsável por Auschwitz, foi o arquétipo de uma crueldade sistemática. Sob sua supervisão, o campo de concentração não foi apenas um centro de trabalho forçado, mas também o local de um genocídio em massa, onde os prisioneiros eram tratados como menos que humanos, usados como peças descartáveis na máquina de guerra nazista. Ele foi uma figura central em um dos episódios mais sombrios da história humana, e sua morte no mesmo lugar, onde ele havia ordenado o sofrimento de milhões de vidas, não fez mais do que refletir a natureza de sua existência. A execução de Höss representou o encerramento de um capítulo de destruição e ódio em Auschwitz, um campo que se tornaria o símbolo do Holocausto e do terror nazista. A justiça foi cumprida, mas o legado de seus crimes ecoa até hoje, lembrando ao mundo a magnitude do sofrimento que ele e outros perpetradores causaram. Mas e aí? O que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história de Rudolf Höss? Comente. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e deixe o seu gostei, ok? Fique agora com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!